Aloysio, o que é martinismo? Oh, Olha, meu Deus, começa sempre assim, né? Não tem jeito, não tem jeito. Bom, eu vou responder tua pergunta, Bruno, para o propósito desse nosso papo de hoje. Então, porque a gente está falando hoje, martinismo é uma escola de ocultismo francesa, que nasce no final do século XIX. E isso já rompe com algumas definições que a gente vai ver por aí. Porque eu poderia definir o martinismo como a filosofia de um mago teurgo chamado Martinez de Pasquali, do século XVIII. Ou eu poderia definir como a filosofia de um dos seus principais alunos, o Liclot de Saint-Martin. Mas eu prefiro falar em nome da ordem martinista. Eu trabalho com um dos muitos braços que existem no mundo da ordem martinista, que foi uma escola de ocultismo sob a ótica francesa, com o jeitão francês de ensinar as coisas, que homenageou Louis-Claude Saint-Martin. Porque o seu fundador e os principais amigos dele, que estavam em volta num círculo de estudiosos de esoterismo e ocultismo, o Gerard Dancossi, o famoso Papus, ele era um estudioso de Louis-Claude Saint-Martin. Então ele quis homenagear Louis-Claude Saint-Martin, sobretudo porque ele tinha uma linhagem iniciática que o vinculava a Louis-Claude Saint-Martin. Se a gente for olhar o Tratado Elementar de Magia Prática dele, ele vai dizer que toda ordem ou organização iluminista precisa ter um patrono astral, para que ela tenha uma cadeia astral verdadeiramente concreta. E ele tinha a cadeia astral de Louis-Claude Saint-Martin. Mas a ordem martinista como tal, e cá entre nós, ele sofreu críticas a respeito, e a gente ainda sofre críticas até hoje, a ordem martinista como tal não se limitava só ao estudo de Louis-Claude Saint-Martin, ou de Martinez de Pasquali, mas de todo o hermetismo europeu, principalmente o trivium hermético, teurgia, astrologia e alquimia nessa ordem. Tá? Então, algumas organizações vão dar mais ênfase a uma ou outra dessas ciências ocultas ou herméticas, a ordem martinista ela vai dar um enfoque maior na teurgia. Claro que sob a ótica desses personagens ilustres, Pasquali e Saint-Martin. Então, é isso, em resumo, uma escola e uma metodologia. Então ela nasce para transformar os estudos desses dois caras numa ordem? É mais ou menos isso? Não só, ela nasce como uma ruptura, porque houve uma ruptura entre Papus e Helena Blavatsky. Papus foi secretário de Helena Blavatsky na França. Então ele representava a sociedade teosófica na França. E assim como houve com outros ocultistas, Westcott, Matters, John Fortune, bem depois, ele começou a ficar receoso de que o orientalismo da sociedade teosófica assumisse preponderância tal no Ocidente que a nossa tradição esotérica ocidental se perdesse. Então ele tem desentendimentos com a Blavatsky e ele resolve criar uma escola da tradição esotérica ocidental. E ele homenageia nessa escola Louis-Claude Saint-Martin. Algumas fontes vão dizer que o primeiro nome da escola era Ordem dos Superiores Desconhecidos. E aí, alguns detratores, um pessoal que estava mais ligado à teosofia, começou a brincar. Ah, aquilo lá é a Ordem dos Martinistas, os caras lá que ficam indo atrás de São Martin. E o Papos gostou, falou: ah, esse é o nome que estão dando para nós, então que seja Ordem Martinista, Ordre Martinista. Né? Então, ela não se limita a Louis-Claude Saint-Martin e Pasquali, embora eles sejam muito importantes. Né? Mas isso, inclusive, é um erro. O pessoal pensa que na ordem martinista o pessoal só estuda Pasquali, Saint-Martin e, no máximo, Jacob Böhm. E não é verdade. Pô, interessante, porque a gente recente teve uma live sobre Golden Dawn e a gente falou sobre isso, né? A motivação do início da Golden Dawn como exatamente a mesma coisa, né? Pô, é a mesma coisa. Tá muito oriental, vamos botar as coisas que a gente... do nossa cultura, no fim das contas. Né? É igualzinho. O que motivou Papos é o mesmo que motivou Westcott Matters. Só que é aquela coisa, né? Ingleses e franceses nunca se bicaram muito. Papos até é iniciado na Golden Dawn, mas ele, salvo engano, fica só no grau de neófito. Né? E se a gente der uma olhada na literatura da época,
O estilo francês é aquele estilo de Eliphas Levi, um estilo romântico, cheio de inserções à mitologia, à literatura, aquela coisa às vezes até exagerada, gongórica, ao passo que o estilo inglês é um estilo mais técnico, mais seco, que tenta até catalogar as ciências ocultas de uma maneira mais científica. Então a gente pode dizer que é como se a gente estivesse falando de escolas de idiomas, tá? Eu tenho duas escolas de idiomas que vão ensinar os mesmos idiomas, mas sob metodologias diferentes. O currículo das duas ordens é muito parecido. Claro que tem diferenças, tem coisa que tem na ordem martinista e não vai ter na Golden Dawn e vice-versa, mas o que difere mesmo é a metodologia. Né? É o espírito francês na escola martinista e o espírito inglês na Golden Dawn. Tanto que a gente, para facilitar, quando está estudando essas duas grandes influências, vai falar de escola francesa e escola inglesa. E é o que nós temos, né? O que formou hoje, século XXI, o que formou no século XX, o ocultismo ocidental são essas duas organizações, escola francesa e escola inglesa. As duas juntas perduram até hoje, cada uma à sua maneira, e na minha visão se completam. Nada impede que um martinista seja da escola inglesa, alguém da Golden Dawn seja da escola francesa, eu faço parte das duas, e muitos dos nossos membros fazem parte das duas. E muitos dos fundadores faziam parte de ambas. Porque aí tem um cara que eu acho que esse cara foi fundamental para tudo que aconteceu, que foi Eliphas Levi. Nós não teríamos tido Helena Blavatsky como tivemos sem Eliphas Levi. É só nós olharmos em Isis Sem Véu, a primeira obra dela, o quanto ela cita Levi, para a gente perceber que a sociedade teosófica bebeu muito das ideias dele. Golden Dawn sem Eliphas Levi também não existiria, e martinismo, então, de maneira alguma. Tanto que a primeira coisa que Papus faz quando se apaixona por magia, lendo uma obra de Levi, é mandar uma carta para Levi. E aí a carta volta e ele descobre que Levi já tinha morrido fazia um bom tempo. Espetacular. Era muito comum nessa época a gente ter a França e a Inglaterra, e talvez aí mais precisamente Paris e Londres, aí como os grandes expoentes desse momento ocultista no mundo, né? Você tinha ali um grupo ali na França muito forte, que esses caras estudavam uns com os outros, eram professores uns dos outros. Você tinha essa escola inglesa muito tradicional, e a gente pode dizer que esse ocultismo moderno, que floresceu ali no século XIX, ele floresceu mesmo de basicamente dois grupos ali, que estavam um em Londres e um na França? Sim, sim. A gente pode dizer que sim, sendo que essa escola inglesa ela nasce sobretudo na maçonaria, né, na Societas Rosicruciana em Anglia, ao passo que o martinismo nasce nos bairros boêmios de Paris. Na verdade, diz a história que a ordem martinista foi criada num almoço, num domingo, no Quartier Latin, numa brasserie francesa, né, tomando vinho, conversando, provavelmente fumando charuto. Papus e Augustin Chabozot chegam à conclusão de que eles, estudiosos já de ocultismo, tinham a mesma transmissão iniciática, uma transmissão muito discreta, muito sutil, passada de boca a ouvido, que era a transmissão de Louis-Claude Saint-Martin. E eles resolvem fundar a ordem martinista. Só que nessa época, o Papus também já era amigo de um personagem excêntrico muito interessante, que é Stanislas de Guaitá, o Marquês Stanislas de Guaitá, que daí tem um monte de lenda em cima do cara, ele só ficava acordado de noite, e ele, no máximo, saía de casa no fim da tarde para procurar livros raros em sebos. Metade do ano ele ficava num castelo que era todo forrado de veludo vermelho, a outra metade num castelo de campo. E é dessa amizade com o Guaitá e tomar sangue que de nasce virgens. Você esqueceu. Sim, tomar o sangue das virgens. Sangue de virgens. É dessa amizade com o Guaitá que vai nascer a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Muito legal. Que se torna, tão logo a Ordem Martinista ela é fundada, ela se torna a ordem interna do martinismo. Porque aí a ideia é a mesma do pessoal da Ordem da Aurora Dourada. Ter uma ordem de base, né, mais teórica do que prática, e ter uma ordem rosacruciana interna, mais prática do que teórica. Então, durante muitos anos, a ordem interna da ordem martinista foi a ordem cabalística da Rosa Cruz. E até hoje, é pressuposto de admissão na OKRC, como a gente fala, o terceiro grau martinista. Então, você tem que passar pelos 3 graus para poder adentrar essa organização rosacruciana.
Mas, enfim, talvez eu esteja sendo um pouco romântico, mas de tudo que eu pude ler, estudar, conversar, o pessoal era feliz. O pessoal jantava, almoçava, tomava vinho, fumava charuto, batia papo, e foram criando essas organizações, como um bom grupo de amigos.